Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Dr. Fernando Ruas, Sr. Presidente do Conselho de Justiça Nacional interino, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Rui Rio, Senhoras Delegadas, Senhores Delegados, companheiras e companheiros. Coube-me a mim, como primeiro subscritor desta proposta temática, Programa de Apoio à Diáspora, Ajuda no Regresso e Incentivos ao Imigrante Empreendedor. Dizia eu que me coube a mim apresentá-la aqui, em Congresso, como seu primeiro subscritor, e coube ao Hélder Barros, Presidente da Secção de Arcos de Valdevez, a coordenação de toda esta proposta temática. Portugal, como pequena economia aberta que é, com uma ampla história marcada pelos descobrimentos e, ao longo do último século, por fenómeno imigratório extremamente relevante, não pode deixar de olhar com uma visão integradora para os nossos imigrantes e valorizar o potencial social e económico destes para o país. Apoiar hoje os nossos imigrantes é incentivar o seu regresso e, acima de tudo, é a criação de uma parceria com uma manifesta vantagem para o crescimento, desenvolvimento e equilíbrio da nossa relação económica com o exterior. O número de portugueses imigrantes e luso-descendentes espalhados pelo mundo totaliza atualmente 4,5 milhões. Tendo em consideração a importância da comunidade portuguesa a residir fora do país, quer pela sua dimensão, uma vez que representa mais de 40% da população residente, quer pelo seu valor estratégico para o crescimento e desenvolvimento económico e social de Portugal, entendemos ser fulcral que o PSD assuma como tema prioritário na sua agenda política a criação de um programa de apoio à diáspora. Entendemos que este programa deve visar 3 objetivos principais e deverá ser materializado com o envolvimento de várias entidades públicas e privadas. Promover o apoio aos imigrantes que regressam a Portugal em situação de dificuldade económica e social. Promover o apoio aos imigrantes que regressam com uma capacidade económica, capacidade empreendedora e disponibilidade para investir em Portugal. Promover uma demografia sustentável, melhorar a balança de pagamentos, atrair investimento direto estrangeiro, criar emprego, alavancar o crescimento económico e reforçar o processo de desenvolvimento económico, social e humano do país. Propõe-se que este programa vise dar resposta a 2 vertentes da realidade da nossa imigração. Por um lado, deverá consubstanciar medidas de apoio àqueles que, por vicissitudes várias, sejam impelidos a regressar a Portugal, muitas vezes em situação de emergência e não raras vezes, como é o caso atual dos imigrantes regressados da Venezuela, em situações de alguma carência económica e de integração social e profissional. Por outro lado, Portugal não se pode dar ao luxo de desaproveitar todo o valor e potencial da nossa diáspora para contribuir para uma demografia mais sustentável, assim como para a entrada de capitais, para o reforço do nosso tecido económico, criação de emprego e dinamização da economia em geral. Torna-se assim premente arquitetar um conjunto de medidas de claro incentivo ao seu regresso, nomeadamente ao nível fiscal, contributivo e facilitação da sua integração e do seu pendor empreendedor. Para a devida estruturação, implementação,
coordenação e avaliação de resultados do programa, preconizamos a criação de um alto comissariado para a diáspora que coordene e articule as ajudas com o envolvimento de todas as entidades chamadas a colaborar com esta missão. Destaco aqui algumas das medidas que consideramos serem fundamentais para apoiar quem regressa em condições desvantajosas e ainda as medidas de incentivo ao investimento e empreendedorismo. A saber, deduções fiscais ao nível do IMI e IMT, benefícios fiscais ao investimento efetuado pelos empreendedores imigrantes, isenção do imposto sobre veículos, isenção do pagamento social por conta, redução das contribuições para a segurança social e acesso imediato a um médico de família e às vantagens do Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses são muitos mais do que aqueles que cá residem. Os portugueses são estes e todos os que sentem e vibram pelo seu país 365 dias no ano, estejam eles onde estiverem. A importância da nossa diáspora obriga-nos a governar também com eles em mente, de uma forma concertada, através de um programa operacional e permanente, rapidamente execuível, na certeza, porém, de que qualquer orçamento considerado para financiar este programa será sempre um investimento, porque terá um retorno inegável para Portugal e para todos os portugueses. Companheiras e companheiros, no Alto Minho temos ideias bem claras do que pode e deve ser a estratégia de crescimento para o nosso distrito. Para implementar, precisamos, por um lado, de governar verdadeiramente com social-democracia, que aposte num desenvolvimento articulado e sustentado de todo o nosso país e, por outro lado, de atores políticos locais capazes de potenciar todas as capacidades do nosso território. Está na hora do partido, em termos nacionais, olhar para nós de forma justa para que, de maneira articulada e coordenada, possamos apresentar soluções de ruptura no plano político para mudar o quadro existente. Tenho plena consciência da importância estratégica que a alteração do atual quadro político tem, não só para o PSD do Alto Minho, mas também para o PSD a nível nacional. Os alto-minhotos têm dado um sinal de apoio maioritário muito forte em todos os atos eleitorais nacionais desde o 25 de abril ao nosso partido. Preferem os nossos programas e as nossas políticas, mesmo em períodos muito difíceis, votando em nós e quase sempre permitindo que o PSD vença as eleições. Por isso chegou a altura do PSD nacional olhar para nós de uma forma justa, criando condições, escolhendo e promovendo os melhores alto-minhotos, por forma a corporizar ainda mais o apoio que temos vindo a granjear junto dos nossos concidadãos. Companheiras e companheiros, a diversidade e pluralidade são essenciais a uma prática política moderna e integradora. É da multiplicidade de soluções que mais facilmente surgem as ideias agregadoras. No entanto, não devemos confundir pluralidade com cacofonia, diversidade com anarquia, variedade com oposição encapotada. Importa que este Congresso seja um momento de unidade em que haja respeito pelas posições minoritárias, mas que haja também reciprocidade da parte daqueles que não viram as suas ideias sufragadas pela maioria dos militantes. No momento de mudança de liderança, o PSD deve afirmar-se cada vez mais como o partido mais português de Portugal, aquele que marca a diferença de todos os outros pela sua capacidade única de integrar a valorização das capacidades de cada um dos portugueses com um Estado cujo papel passa essencialmente por assegurar que todos nós
temos direito às mesmas condições de partida e que o grau do nosso sucesso está unicamente dependente do nosso talento e da nossa motivação. No momento em que o discurso de grande parte dos políticos é feito de lugares comuns, incapazes de entenderem a complexidade da situação do nosso país e do nosso povo, no momento em que a demagogia fácil continua a substituir a busca de soluções efetivas, é essencial que se fale claro aos portugueses, que seja direto e objetivo. E aqui o papel do PSD é insubstituível. Dr. Rui Rio, as propostas que apresentou aos militantes e que foram claramente sufragadas no passado dia 13 de janeiro mereceram um especial apoio por parte dos militantes do distrito de Viana do Castelo. Estamos cientes que reúne todas as condições para levar a bom termo uma estratégia que inverta o atual estado das coisas no nosso país. Dr. Rui Rio, quero aqui publicamente reiterar-lhe o meu apoio e o do distrito de Viana do Castelo para os combates políticos que iremos juntos enfrentar durante os próximos 2 anos. Contamos consigo, pode contar connosco. Viva o PSD, viva Portugal. Muito obrigado.